Inclusive, vou colocar aqui o que você me mandou, Dieguinho. Eu ia falar isso Cadê? agora, o tier list no WhatsApp. Deixa eu colocar. Já vou ler o superchat também, viu, pessoal? Já vou ler o superchat que vocês mandaram aqui. Cadê? Você mandou aqui, ó. Foi o que o Seleção Sport TV fez aqui, né? Favoritos, né? Pô, isso aqui é clássico dos favoritos. Eu colocaria o Atlético Mineiro aí, mas enfim, concordo, beleza. Podem surpreender, o próprio Vasco tá como podem surpreender, né? Eu mudaria algumas coisinhas aí. O que você achou disso aí, Dieguinho? Cara, eu concordei. Eu só acho que forçaram a barra 100%? com praticamente 100%. Eu acho que forçaram uma barra com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não pegou ninguém ainda no ano todo, jogou só o Gaúcho, a Recopa Gaúcha, e basicamente o Grêmio, o que o Grêmio teve de enfrentamento o ano todo? O Inter, só. Que tá no início de temporada ruim. Tem o Soares lá e tal, beleza. Eu acho que o Grêmio tinha que estar na prateleira de baixo. Pode surpreender. Eu acho que ele tem potencial para fazer uma boa temporada. Mas já colocar o Grêmio dizendo que ele já entra brigando por um G4, eu discordo. Eu acho que ele teria que estar na prateleira abaixo. Eu vi o programa ao vivo, então eu vou explicar o porquê que os comentaristas colocaram o Flamengo dentro desse favorito e o Atlético embaixo. O momento do Flamengo é horroroso, não tem nem treinador, o pau tá comendo lá, mas acredita-se que pelo elenco que o Flamengo tem e no treinador que vai chegar, que o Flamengo vai acabar se acertando no decorrer da temporada. Se fosse colocar momentos, os próprios comentaristas falaram, a gente teria colocado o Flamengo no G4. Porém, a gente acredita que o Flamengo vai se acertar com o decorrer do ano e ele é um dos favoritos a ganhar o título por isso, pelo elenco, basicamente. O Galo está ali pelo oposto. O Galo tem elenco para ser favorito a ganhar o título, porém o Atlético está muito mal. Eles até acreditam que o Atlético vai se acertar em algum momento, mas não ao ponto de ser favorito a ganhar o título. Ele já entra de cara brigando por G4, pode ser até que ele ganhe. Mas eles já acreditam que o Atlético está com um problema financeiro e começou a vender jogador. Vendeu o Sacha, vendeu o Ademir, teve mais um outro jogador que saiu agora que me fugiu o nome. Eles estão começando a liberar alguns jogadores. Então, por esse contexto, eles acreditam que o Atlético está um pouquinho abaixo. O Fluminense está colocado ali como favorito por acreditar que o Fluminense hoje joga o futebol mais bem jogado do país e tem um time titular excelente. Mas eles mesmos acreditam que jogando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro simultâneo, pelo elenco ser mais curto, o Fluminense inicialmente é um candidato a título, mas que o Fluminense dificilmente vai ter gás para sustentar isso ao longo do campeonato todo. A parte do meio ali, eu acho que eu concordo. O Vasco é um time que vai estar ali boiando, que pode surpreender. Também O acho, Botafogo concordo. também, o América Mineiro vem fazendo campanha sólida, acho que luta contra rebaixamento. São Paulo, idem, Fortaleza. Talvez o Corinthians ali por elenco poderia já entrar brigando por um G4, mas o momento do Corinthians é horroroso. Saiu pro São Bernardo, tomou 2-0 do Remo agora. É um time que só joga bem em Itaquera. Quando sai de Itaquera, tem feito jogos péssimos ao longo da temporada toda. E no pelotão de baixo, cara, eu acho que o Bahia é um time que contratou muito jogador jovem, mas eu acho que o Bahia, eu fico no meio termo ali entre pode surpreender. Eu acho que o Bahia não vai lutar para cair, não. Acho que ele podia estar no bolo ali do Também, eu pode também acho. surpreender, mas o resto, cara, eu acho isso também. Cruzeiro vem numa pressão muito forte, muito jogador veterano. Cuiabá, Curitiba, Red Bull, Goiás. O Santos vem lutando contra rebaixamento no estadual, sendo que o Santos faz a pegadinha do malandro todo ano. Ele vai mal pra Verdade. cacete no estadual, chega o brasileiro, tu fala, o Santos é candidato a rebaixamento. Ele dá um jeitinho, pega uma Sul-Americana, fica boiando no campeonato, às vezes até uma pré-Libertadores. Mas inicialmente acho que o Santos é um postulante. Mas em linhas gerais eu concordo com essa lista sim. Eu mudaria algumas coisas. Por exemplo, eu colocaria o São Paulo lutar para ficar, porque eu acho injusto ele estar indo para cima e o Santos para baixo, na minha opinião, né? O São Paulo tá péssimo, péssimo. Inclusive a própria torcida fala muito isso. O Grêmio também eu não sei se eu colocaria na briga por G4. O Flamengo só está lá pelo elenco, porque pelo futebol teria que estar, de repente, pode surpreender, porque está jogando muito mal mesmo, mas acredito numa melhora. E o Corinthians acho que pode surpreender mesmo. Brigar por G4 tá muito difícil pro time do Corinthians nesse momento. Mas é isso, eu acho realmente que o Vasco pode surpreender. Inclusive, uma votação que a gente fez aqui no nosso canal, colocando, a gente comparou eu, o Celso Cardoso e o Edmundo, o Vasco, né, com todos os clubes da Série A no seguinte negócio. A gente fez assim, ó.
O Vasco é melhor, o Vasco é pior ou equilibrado. E o Vasco ficou realmente entre 18º, que é a posição que eu acho que o Vasco vai ficar. Por ali, eu acho que o campeonato seguro e pode surpreender, de repente, porque não beliscar uma Libertadores da América, né? Mas é legal fazer isso aí, é uma lista bacana, uma coisa que a gente fez aqui no canal de uma forma diferente, né? Não, eu não acho que o Vasco tá mal desse jeito, viu? O Lucas tá mandando o Vasco tá mal, briga para não cair. Ah, não, informais aqui. Então o Vasco cai, Gui, pois estamos mal também. Mas, gente, se você. É que é difícil porque o Vasco foi eliminado pelo ABC, que para mim era o mais difícil da época. Gui, vamos. Desculpa te interromper. Bota a tier Não, list pô. na tela de novo aí. A lista? Bota na tela de novo aí. Peraí. A opinião do torcedor do Vasco ela é perfeitamente compreensível por um seguinte fato. O torcedor do Vasco é um torcedor pessimista, com razão e machucado. Por mais que eu veja motivos para o Vasco fazer um ano de meio de tabela, eu estou preocupado também. Porque o Vasco é um time que ele foi rebaixado em 2020 sem ter time para ser rebaixado. O Vasco tinha Benítez, tinha Cano, Castan, Fernando Miguel, Pikachu e por aí vai. Colo Gil, Thales Magno, Vanderlei Luxemburgo, Henrique, que hoje vem jogando no Lyon, que saiu chutado daqui. E é um jogador que tem feito 20, 23 jogos por ano no Lyon, segunda temporada lá, e estava no elenco. Não era time para cair, não era time para ir para Libertadores, não. Era time para ficar boiando no meio da tabela, e caiu. Então eu já vi o Vasco assim, o Vasco sempre se puxa para baixo. Eu até brincava assim no canal. Se o Vasco tem time para ser campeão, ele vai para Libertadores. Se ele tem time para ir para Libertadores, ele fica no meio da tabela. Se ele tem time para estar no meio da tabela, ele briga para cair. E se ele tem time para brigar para cair, ele cai. O Vasco normalmente nos últimos anos era assim. Então, assim, é natural o torcedor do Vasco estar pessimista. Porque o Vasco fez isso com ele. Enquanto o Vasco não voltar a ter boas campanhas, o torcedor do Vasco vai ser o que era o Botafogo há tempos atrás. Pessimista, vê tudo pelo lado negativo, acha que tudo vai dar errado. É normal, cara. A gente caiu 4 vezes recentemente e jogou 5 vezes a segunda divisão. Então, até esse ranço sair da gente, vai levar um tempinho. Eu até entendi hoje o mau humor do Vascaíno, porque eu não conseguia, às vezes, entender a tamanha má vontade do torcedor com o próprio clube. Mas vamos agora fazer uma análise geral. O que a gente tem de parâmetro até aqui? O estadual. É do coração, você tá falando, né? O que a gente tem de parâmetro até aqui? O estadual, todos jogaram estaduais, os times que jogaram pré-Libertadores e as primeiras fases de Copa do Brasil. A gente falou do Grêmio aí que colocaram ele ali como briga por G4. O Grêmio tem um jogo importante na temporada. Um jogo com o Inter, só. O Vasco fez 5 jogos importantes. Vamos analisar esses 5 jogos? A gente pegou, desses 5 jogos, 3 vezes o Flamengo, que é cotado como um dos favoritos para ser campeão. Pegamos o Fluminense, que é outro time postulante a ser campeão. E o Botafogo, que é um time ali para o meio de tabela que pode surpreender. O Vasco perdeu para o Fluminense jogando melhor, o placar foi injusto. O Vasco ganhou do Flamengo no gol do Puma Rodrigues no jogo igual, que o Vasco poderia ter ganho por 2-0 se o Pedro Raul não perde o pênalti, mas não seria nenhum absurdo ter acabado empatado até o Flamengo ganhando, porque o Gabigol perdeu um gol na pequena área, ou teve bolas na trave do Flamengo, assim como teve na do Vasco. O Léo Jardim fez algumas defesas. Então foi um jogo lá e cá que poderia ter dado qualquer coisa. O Vasco ganhou. Os 2 jogos da semifinal que o Vasco é eliminado, o Vasco joga de igual para igual contra o Flamengo. É eliminar, perde o primeiro jogo com um erro cabaço do Capasso e uma bola boba, uma falta lateral que o Puma não saiu, não acompanhou o Fabrício Bruno e o Léo Jardim ficou no gol. E ele decidiu. O jogo poderia ter acabado 2-1 pro Vasco, 2-2. Enfim. E no primeiro jogo teve outras falhas também, o primeiro, no segundo jogo. A maioria dos gols do Vasco foram de falhas, cara, individuais. E o jogo derradeiro, que foi o do 3-1, o Vasco em cima, muito melhor que o Flamengo, e o Capasso entregou o jogo lá. Então, assim, o Vasco jogou já esse início de temporada contra 2 dos favoritos ao título, um 3 vezes e o outro uma vez, e foi muito bem nos 4 jogos. Né? Jogo parelho, lá e cá, ganhou alguns jogos. Então, assim, isso me dá mais alento do que, por exemplo, o que o Grêmio jogou. É importante a gente pontuar que clássico, a coisa nivela um pouco também pela questão emocional, rivalidade, tem isso que é importante a gente pontuar também. Mas o Vasco já demonstrou nessa temporada que ele compete bem contra adversários mais fortes. O jogo do ABC
está na categoria de uma noite muito ruim que o Vasco fez algumas outras vezes quando pegou times fracos. O Vasco não jogou bem contra o Volta Redonda, contra o Bangu e contra o ABC, que expõe uma fragilidade do Vasco. Qual é? Que quando o Vasco joga contra adversários fechados, que vão dar a bola para ele, o Vasco tem que propor, o Vasco tem um pouquinho de dificuldade. Por quê? Falta esse meia organizador. O Vasco tem um pouquinho de dificuldade no terço final do campo. Mas quando o Vasco pega times mais fortes, que vão atacar ele, vai dar espaço para ele contra-golpear e vai ficar mais um jogo de troca, o Vasco joga melhor. E é o que o Vasco vai pegar nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o torcedor está muito magoado, primeiro, pelo histórico dos últimos anos do Vasco, que eu já citei, que é muito ruim, e o Vascaíno ficou negativo, isso vai levar um tempo para sair, e o jogo do ABC. Se o Vasco elimina o ABC e cai para o Flamengo do jeito que está, o ambiente hoje era completamente diferente. Ia ficar em mais de, poxa, podíamos ter eliminado o Flamengo, foi no detalhe, foi individual, vai jogar bem contra o Fluminense, estamos vivos ainda na Copa do Brasil, pô, acho que a gente vai fazer um bom ano. O jogo do ABC pesou muito negativamente. E eu acho que o Vasco vai ter que aprender a conviver com essa pressão, que vai ser assim o ano inteiro. Toda vez que o Vasco tiver um resultado muito ruim, fora da curva, vai se criar um clima péssimo, porque o torcedor do Vasco está machucado. E aí, toda vez que tem um ABC da vida, uma eventual derrota para um Cuiabá, a galera vai ficar, porra, tá vendo aí, ó? Eu falei, esse time nem é confiável. Por quê? O Vascaíno tá traumatizado. Quer um exemplo ao contrário? Você mesmo citou que o Flamengo, se fosse falar de momento, você teria que colocar ele no pódio surpreender. Sim. Mas por que o Flamengo tá lá em cima como favorito ao título? Pela imagem, pelo imaginário que foi construído nos últimos anos, que o Flamengo, estando bem ou estando mal, ele é um time que ele sempre pode resolver porque ele tem talento. O Inter é sempre colocado todo começo de ano como um dos principais times, e eu olho o time do Inter no papel, não dou nada demais por ele, não só esse ano, como nos anos para trás. Porque o Inter é um time que nos últimos anos costuma fazer boas campanhas. Eu acho que alguns times já têm alguns rótulos. Vasco é um time que sempre já entra brigando para cair. Botafogo, verdade. Corinthians. O Corinthians, mesmo mal, começa o ano. Não, veja bem, o Corinthians é um time que vai brigar por G4. Tem alguns times que já têm caixinhas prontas e ficam se repetindo isso. Você concorda comigo? Eu concordo, mas acho muito importante o que o Marcos Paulo falou. Boa noite, Gui Diego. Mas a diferença é que o Vasco, naquela época, não pagava ninguém. Já hoje, pelo menos, isso a gente está pagando. Isso também é importante, né, Diguinho? Porque Sim, o jogador verdade. entra muito mais motivado quando o salário está em dia, tranquilo, num ambiente que, por mais que tenham problemas, pô, tá pagando em dia, tá com um centro de treinamento bonitinho, tá todo mundo tranquilo, tá com estrutura. Isso muda, isso o Marcos Paulo falou, acho muito importante também. Põe a tier list na tela de novo, Gui. Ué, peraí. Vamos fazer uma análise agora, tirando o Vasco. É porque, assim, eu acho que é normal. Eu acho que essa resenha que a gente está tendo aqui, tá todo mundo tendo. Eu acho que o Rizek foi muito feliz no comentário dele hoje. Ele falou assim: olha, esse campeonato está muito nivelado por baixo. Se você olha os 20 postulantes do campeonato, você fala que tem mais gente brigando, olhando primeiro para baixo, para depois olhar para cima. Se você olhar todo mundo aí do Pode Surpreender, essa galera aí, em algum momento, vai dar uma olhadinha para baixo. Pode ver que não é assim, garantidão de estar ali tranquilão no meio da tabela, olhando sempre para cima. Você tem times aqui que podem dar muito certo, fazer tudo bonitinho e colar em cima, como se der algumas coisas não forem bem, acontecer alguns problemas no meio do caminho, pode começar a perigar com o par de baixo. E aí vai o questionamento seguinte: eu concordo, o elenco do Vasco, se você pega o banco, não é um banco confiável. Perfeito. Mas a pergunta que eu faço: o banco do Grêmio é confiável? O banco do Botafogo é confiável? O banco do Furacão é confiável? O banco do América Mineiro é confiável? O E banco ninguém do aí para São baixo. Paulo é confiável? O Fortaleza tem um super time reserva, o Corinthians, o Inter, o Bahia, o Zero. Cruzeiro. Então, assim, a gente fala muito da gente sem olhar contra quem a gente vai jogar. Eu acho que o Vasco está num bolo. Ele pode perfeitamente, dando tudo muito certinho, pegar uma vaga de pré-Libertadores, como ele pode ter um ano atabalhoado, se enrolar e brigar com o par de baixo. Eu acho que o Vasco é um time na média do campeonato. Ele não é um dos piores times, ele não luta a princípio por rebaixamento e ele também não luta por título nem por G4. Então eu acho que a gente bate muitas das vezes no Vasco
Mas se você for sentar num canal de São Paulo lá, ele vai estar falando a mesma coisa. Como é que a gente vai jogar esse campeonato? Porque o banco do São Paulo é horrível. O cara do Fortaleza acredita no trabalho do Vojvoda e lá não tem a pressão que tem em outros clubes grandes. Então tem esse fator também que faz uma diferença, assim como o caso do América Mineiro. Mas o torcedor do Inter deve estar reclamando do banco dele. O torcedor do Botafogo está reclamando do banco dele. O O Atlético Bahia. Mineiro tá Verdade. Atlético Mineiro, Flamengo. É que assim, eu concordo com você nesse sentido que o Vasco, até porque todas as vezes que eu fiz uma análise aqui, eu botei o Vasco entre os 10, apesar de que tem que se preocupar com o rebaixamento, gente. Isso não tem jeito. Tem que se preocupar, é fato. Mas, por exemplo, o Vasco da Gama contratou muito bem do meio para trás. Do meio para frente, pegou a promessa do Orediano, de resto errou um pouco, entendeu? Então eu acho que ficou devendo um pouco em uma contratação ou outra que eu acho que pode ser corrigida no meio do ano. Lembrando que no meio do ano não vai estar tudo perdido, o Vasco da Gama não vai estar rebaixado já. Então eu acho que até dá para esperar, até para não de repente contratar um jogador, perder dinheiro e não dar certo. Acho que pode de repente esperar uma oportunidade de mercado. E eu Deixa eu ler vejo. só o superchat aqui. Ah, vai lá, vai Oi, lá, pode vai lá, falar. vai lá. Não, e eu É vejo porque algumas. o Não, pode ler. Eu vejo algumas equipes com um diferencial. Ah, o Vieta é um bom jogador. O maravilhoso, só que vai Vieta. voltar para a Espanha. É, 29 é, anos. É difícil, cara. 29 esse é anos. um. Você vê, olha a raridade que é um camisa 10. O Vieta é um jogador excelente. Acaba com o contrato dele, mas está quase certo que ele vai voltar para a Espanha. Acho que é no Sevilha, tá? Eu vou confirmar aqui. Mas se eu não me engano, é no Sevilha que tá meio que certo que vai voltar em junho pro Sevilha. Você vê como tá difícil, viu, Erisson? Mas seria sensacional tanto ele quanto o Cuéllar. Para mim, muda o patamar do Vasco. O Vasco já vai ali para a briga por G4, de repente, se contrata esses dois, entendeu? Para você ver como o Edmundo falou muito isso. O Vasco tá a 2 jogadores muito bons de virar uma equipe muito competitiva, de repente, entendeu? Então Também tá muito acho. próximo ali. Tá equilibrado, E, tá equilibrado. e Pode falar. aqui tem um trunfo, e o Seleção discutiu isso hoje, eu achei até legal. Se eu não me engano, quem falou isso foi o Caio Ribeiro. Ele falou: ó, deixa eu só colocar uma pimentinha na conversa aí. Alguns times têm um diferencial nesse campeonato, principalmente as equipes que têm SAF. Em que sentido? Num campeonato que está tudo muito nivelado, você tem algumas equipes que, se a rota não estiver indo certinha, você tem grana para na janela do meio do ano corrigir isso, que é o Botafogo com SAF, o Vasco com SAF, Bahia com SAF, o Flamengo, se degringolar tudo lá, tem de onde tirar, o Palmeiras tem de onde tirar. Você tem algumas equipes que têm poder financeiro de, no meio do ano, resolver um problema, se caso ele acontecer. E o Vasco Se já for falou que bem, vai. e se for bem específico, né? Um ou outro, né? Isso, mas tem o dinheiro, tem de onde tirar. Por exemplo, tem algumas equipes que estão estranguladas financeiramente. Se o campeonato der tudo errado, ele não tem de onde tirar. Ele vai ter que pegar um jogador que está encostado aqui, encostado ali, porque ele não tem grana para chegar lá e cacifar um jogador importante. O Botafogo fez isso ano passado. O Botafogo fez um campeonato até a janela do meio do ano, próximo de rebaixamento, mas é um clube com SAF. O que fez no meio do ano? Tiquinho, Adrielso, Marçal. Pum, Botafogo começou a arrancar e brigou por Libertadores. Tava até a penúltima rodada classificado na zona de Libertadores, e aí perdeu para o Atlético Paranaense no confronto direto e acabou em 11º e saiu da zona de classificação. Então, isso eu acho importante até. O Vasco tem esse fator grana de poder de investimento no meio do ano ainda, que outras equipes não vão ter. Se tiver dando errado, vai ter que recorrer a um jogador que está encostado aqui ou ali. Mas ó, por exemplo, daí desses clubes, o que eu acho, clubes que são postulantes a rebaixamento. Goiás, né? O Cuiabá, o Curitiba um pouco, mas eu também acho que o Curitiba pode melhorar. Tem alguns jogadores muito bons, né? Que é o caso do Aleph Manga, que muita gente fala aqui que perdeu, que o Vasco perdeu, o Aleph Manga e o Lelê. O Santos, por exemplo, acho que o Vasco é bem superior ao Santos hoje. Tudo pode mudar, gente. Futebol brasileiro é assim, é bem nivelado. Pode mudar lá em cima. O Flamengo pode, de repente, ficar para baixo e o Vasco para cima também. Entendeu? É lógico que é um achismo. Eu vejo o pessoal reclamando. Eu acho, eu acho, eu acho. Gente, é lógico que é acho. Agora a gente tem que achar alguma coisa, a gente tem que esperar acontecer para a gente começar a ter uma opinião formada melhor. Porque o campeonato não começou, o Vasco jogou pouco e foi muito elogiado, inclusive, pelos torcedores quando jogou os clássicos. Nos 5 clássicos, também acho que jogou 4 muito bem. Tá? Mas acho que não tem como a gente ter uma certeza agora. Espero que o Vasco faça um campeonato seguro, mas acho que
o Paulo Brax, principalmente, tem que ser um pouco mais claro nas entrevistas dele ao falar de contratações. Não só que vai contratar ou não, mas falar para o torcedor que ele falou isso, todas as contratações foram muito pensadas, analisadas. Isso já não, desculpa, gente, não dá. Aí é mentir para o torcedor, na minha opinião, tá? Mas ao mesmo tempo não acho que o Vasco brigue para cair.